Olá, queridos alunos, galerinha esperta aí do 6º ano da Rede Municipal de Educação de Serrano do Maranhão. Bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa com a professora Leandra Fonseca. E vocês já assistiram nossas outras aulas sobre este tema aqui, sobre os advérbios? Sim ou não? Se não, não precisa chorar, não precisa ficar desesperado. Vai nos links aqui que você vai lá, assiste e volta para cá. Porque hoje nós temos o quê? Na nossa aula 3 nós temos atividade de fixação. Exatamente. Quero ver o que vocês aprenderam nas outras aulas. Vocês estão ferinhas aí, identificar os advérbios, perceber quem eles estão modificando aí. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Primeira questão. Leia atentamente a frase e identifique os tipos de advérbios indicados na lista abaixo. Sempre me diziam que aquela cidade era bonita, mas eu não sabia que era tanto. Há uma vista maravilhosa que fica diante do campo e, além disso, é possível ouvir os pássaros cantando alegremente. Aí nós temos aqui advérbio de tempo, advérbio de intensidade, advérbio de modo, advérbio de negação. E aí, meus queridos, vamos lá responder? Vamos lá. A letra A aí, o primeiro tipo de advérbio que eu quero saber de vocês, é o advérbio de tempo. Exatamente. Onde é que está aí o advérbio de tempo, meus queridos? Deram uma analisada? Olha, já responderam? Responda aqui nos comentários, coloque o nome de vocês, o nome da escola, sua turma e coloque a sua resposta. Eu vou lá corrigir, vou ver se está certinho, tá bom? Então aí, advérbio de tempo, qual é aí? Qual a palavrinha que está indicando tempo, está dando uma questão aí de noção aí, de época? Qual é aí, gente? Sempre, exatamente, nossa primeira palavra aí. Então, o advérbio de tempo aí, você já sabe que ele é utilizado para situar uma ação no tempo. Então, aqui no caso, sempre está indicando o quê? Quando a ação ocorreu. Ele nos ajuda aí a entender que a ação aí, né, diziam que a cidade era bonita, acontecia com frequência, né? É o tempo, né? É questão de sempre, sempre. Então, várias vezes durante determinado período de tempo, isso acontecia. Eles diziam que a cidade era bonita. Então, aqui no caso, sempre é o advérbio aí de tempo. Advérbio de intensidade. E aí, já tentaram descobrir? Advérbio de intensidade. Então, a palavra tanto. Exatamente. Então, tanto aí é o nosso advérbio de intensidade. Então, você sabe, a intensidade tem a função de quê? De intensificar ou reforçar aí o sentido da palavra. E no caso aqui na frase, o advérbio aí tanto, ele se refere à palavra o quê? Bonita. Exatamente, que é um adjetivo. Lembram lá que eu falei que os advérbios eles têm esse companheirismo aí com os verbos e com os adjetivos? Exatamente, aqui nós temos um exemplo claro disso. Então, entendido? Aí, entenderam aí a questão? Então, tanto é o advérbio de intensidade que está se referindo aí ao adjetivo bonita. Advérbio de modo. E aí? Nós temos aí um advérbio que ele tem um sufixo aí mente. Tem, já acharam aí? Tentem achar aí. Uma palavra aí que tem alguma coisinha e tem a mente aí no final, que nós chamamos assim de sufixo. A palavra alegremente, exatamente. Vocês sabem que os advérbios de modo indicam assim a forma, a maneira como determinada ação foi realizada, não é? Então, no caso aqui na frase, esse advérbio aí, alegremente, ele expressa o quê? O modo como os pássaros cantam alegremente, ou seja, com alegria. Então, o sufixo mente, né, foi colocado aí com a palavra alegre e aí surgiu o advérbio de modo alegremente. Então, deu para entender aí, né? Então, vamos para a nossa próxima opção aí. Advérbio de negação. Ah, gente, por favor, professora, por favor, né, professora? E aí, qual advérbio de negação que vocês conseguiram identificar? A palavrinha
Não. A professora, muito fácil, exatamente. Não já é bem característico aí de negação. Então, como o nome já diz, trata-se de advérbio que expressa ideia de negação, nega alguma coisa. E no caso, o emissor da mensagem, ele nega, né, ter sabido antes que a cidade era tão bonita. Então, ele não sabia aí que a cidade era tão bonita. Então, aí, advérbio de negação, a resposta correta é não. E vamos para a nossa segunda questão de hoje. Acompanhe aí na telinha de vocês. Os primos do meu pai sempre desfilaram no carnaval. Nós temos aí 3 perguntas. Qual é o advérbio da frase? Letra B. Que circunstância o advérbio da frase indica? Letra C. Que palavra da frase o advérbio modifica? Então, vamos aí responder questão por questão. A letra A. O advérbio aí da frase aí é qual, gente? Me respondam aí. Sempre. Exatamente, o advérbio sempre. Aí nós temos aí a nossa segunda, a letra B, que pergunta o seguinte. Que circunstância o advérbio da frase indica? Ó, que circunstância o advérbio da frase indica? Circunstância de tempo. O advérbio em questão é o quê? Sempre, né? Que você já respondeu na letra A. Então o advérbio sempre, ele indica o quê? Circunstância de tempo. Indica de tempo. Então, trata-se, querido, aí no caso de uma ação, tá? Que eventualmente ainda pode ou não estar em curso no momento em que se fala. Por exemplo, uma ação que começou e se prolongou de uma forma aí, tá? Que não dá uma noção aí que já terminou. Então, aí nós temos aí o advérbio sempre que indica aí circunstância de tempo. Vamos para a letra C. Qual a resposta aí? Qual a palavra da frase o advérbio modifica? Então, o advérbio sempre, que nós já identificamos, ele modifica aí quem? Será que ele modifica um verbo? Ou modifica um adjetivo? E aí, que vocês podem me responder aí? Ah, professora, o advérbio sempre aí está modificando o verbo desfilar. Exatamente, certa resposta. Então, o advérbio sempre está modificando o verbo desfilar. Viu só como é bem legal de compreender aí? Desfilar é um verbo, então sempre está se referindo a ele, né? No caso é ação aí, desfilar. Então, com que tempo? Assim, sempre eles aí desfilavam aí no carnaval. Então, questão respondida com sucesso. Vamos para a nossa terceira questão e última de hoje. Exatamente, então vamos lá. A terceira questão, ela diz o seguinte. Observe a sequência de palavras e identifique o advérbio que não faz parte de cada grupo. Ó, só dar uma explicadinha aqui. Sempre é muito importante que vocês compreendam o enunciado das questões. Tá? Quando o professor coloca uma questão, tem que ler direitinho para saber o que aquela questão está pedindo. No caso aqui dessa minha terceira questão, eu estou dizendo o seguinte, observe a sequência de palavras. Então, terá uma sequência de palavras, várias palavras em sequência, e vocês irão fazer o quê? Identificar, encontrar o advérbio que não, tá? Que não faz parte de cada grupo. Então, logo, tem um advérbio lá intruso em cada alternativa aí. Exatamente esse advérbio intruso, que não faz parte daquele grupo de advérbios, que vocês irão identificar e me dizer qual é. Letra A. Ontem, hoje, amanhã, não, agora, sempre, logo. Alternativa B, diante, detrás, acima, sempre, abaixo, lá. Letra C, rápido, mal, vagarosamente, junto, depressa, devagar, bem. Vamos lá, encontrar o intruso na letra A. Qual é aí o advérbio que está errado, está dando uma de perdidinho aí nesse grupo? Qual é o advérbio na letra A que não faz parte aí? Todos os outros fazem parte de um tipo de advérbio, só que esse aí tá complicadinho, tá errado aí. Qual é o advérbio, gente? Não, exatamente, olha. Advérbio não.
Todos os demais advérbios lá, aqui da letra A, eles indicam circunstância de tempo. Exatamente. E o advérbio não indica aí circunstância de negação. É um advérbio de negação. Então, ele, no caso, é o intruso aí no grupo de advérbios aí de tempo. Letra B. E aí, na letra B, qual o advérbio intruso, pessoal? Ah, professora, é sempre. Acertou, muito bem. Sempre aí, tá? É o advérbio intruso. Por quê? Porque todos os demais advérbios aí que você pode olhar aí na sua telinha aí, eles indicam circunstância de lugar. Exatamente, você tá fera aí em identificar os advérbios. De lugar. E sempre, por sua vez, indica a circunstância de tempo. Então, sempre aí tá de gaiato aí entre os advérbios aí. Então, vamos lá para a nossa letra C. Então, na letra C, qual o advérbio aí intruso? Junto. Exatamente, gente. Junto é o advérbio que está aí de gaiatinho aí. Então, ele não faz parte. Por quê? Todos os outros demais advérbios aí indicam circunstância de modo, tá? De modo. E junto já indica aí circunstância de lugar. Já é um advérbio de lugar, tá? Indica aí uma localização, de lugar onde alguma coisa acontece. Então, enfim. Então, aí junto é o advérbio intruso. Então, meus queridos, muito bom. Que bom que vocês responderam aí as atividades. Isso é ótimo para exercitar o conhecimento de vocês. E nós vamos ficar por aqui, mas antes de você sair, deixa um like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Combinado? Combinado. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Gente, nós temos muitas aulas legais aqui no canal. Assistam, indiquem para os colegas de vocês, podem compartilhar, tá bom? Para que vocês tenham bastante conhecimento sobre todas as disciplinas que nós lecionamos aqui no Educa Mais Serrano. E então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.